Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. A nossa videoaula de hoje vai falar sobre análise de variância, ou também conhecida como ANOVA. Especificamente, a gente vai falar da ANOVA de um fator. Bom, para que serve a ANOVA, ou análise de variância? A ANOVA, ou análise de variância, é um tipo de teste inferencial que testa a hipótese de diferença da média entre três ou mais grupos. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, se eu faço um experimento com três grupos, dou um tratamento, faço uma intervenção e quero testar para ver se houve algum efeito desse tratamento na variável desfecho e se tem diferença entre os grupos, eu utilizo o que a gente chama de ANOVA ou análise de variância. Mas como todo mundo sabe, né, ou a gente já comentou em outros vídeos aí do teste T, todo teste estatístico tem pressupostos teóricos. E a ANOVA não é diferente. A ANOVA também possui pressupostos teóricos, né? E um dos pressupostos teóricos da ANOVA, ou análise de variância, é que os dados, ou melhor, os sujeitos que vão compor os grupos, eles sejam obtidos da população de forma aleatorizada. Ou seja, eu deveria ter a população e da população extrair três grupos por meio de sorteio ou alguma outra estratégia de randomização específica. E a partir daí eu teria três grupos e esses três grupos teriam uma chance muito grande de apresentar distribuição normal da variável desfecho. Então, essa seria o primeiro pressuposto, obtenção da população de forma aleatória para formar os grupos que farão parte do experimento. O segundo pressuposto seria a distribuição normal. Então, se a população foi retirada, né, de forma aleatória, consequentemente, a gente vai assumir o segundo pressuposto como atendido, porque, em teoria, a chance de a distribuição da minha variável desfecho ser normal, ela é muito grande. Mas eu posso testar a partir de testes inferenciais ou testes de hipótese, eu posso testar se a distribuição é normal ou não. Então, a gente tem o teste Shapiro, teste Kolmogorov, a gente já viu isso no teste T. Uma outra questão que eu tenho que testar é a homogeneidade das variâncias. Eu tenho que verificar se as variâncias dos grupos elas são homogêneas ou não homogêneas. Né? Se as variâncias são iguais ou não iguais. Eu tenho que testar isso também. E o último pressuposto seria o tipo de dado. Né? Alguns livros trazem o dado contínuo como sendo o único tipo de dado que é possível rodar a ANOVA, e tem alguns livros que trazem contínuo e discreto. Eles são mais flexíveis nesse pressuposto. Em relação aos tipos de ANOVA de um fator, nós temos dois. E nesse vídeo específico vamos falar de um tipo só. Os dois tipos são para grupos independentes, ANOVA para grupos independentes, e o outro tipo seria ANOVA de medidas repetidas. Eu teria um único grupo, mas eu teria 3 ou 4 medidas subsequentes e eu gostaria de comparar, né, a diferença ou testar a diferença desses valores ao longo do tempo. Tá? Então são esses os tipos de análise de variância ou ANOVA de um fator. Agora vamos para a prática. Então eu preparei no Excel uma planilha. Então nós abrimos o Excel, né? Eu vou abrir a planilha que nós confeccionamos aí para rodar a análise de variância. Eu vou abrir ela no Excel em XLS, né? Só para a gente poder entender o que a gente fez aqui. Então o que eu construí? Eu construí uma planilha que já está na tabulação que vai permitir rodar a análise de variância para um fator ou one way, né? Onde eu tenho aqui a minha variável desfecho, que seria o caso aqui, a gente pode brincar que é o VO2, de repente, VO2 máximo.
E aqui seria o grupo, né? Seria o nosso grupo. Eu vou chamar o G1, eu até coloquei como treinamento aeróbico contínuo. Grupo 2 eu vou chamar de HIIT, só para a gente poder se familiarizar um pouquinho com o que a gente está fazendo. E o grupo 3 eu vou chamar de grupo controle. Então, esses são os grupos que eu tenho. Eu só não vou manter isso aqui, que se eu mantiver esses elementos aí, a hora que eu fizer a importação, ele vai aparecer no Jasper, eu não quero que apareça, tá? Mas aí vai ter um texto lá no vídeo mostrando que grupo cada um é mais para ficar mais familiarizado com o que a gente faz, tá ok? Então eu vou fechar aqui, eu vou salvar como CVS, aí sempre tem a pergunta, qual CVS? Olha, vindo do Excel, qualquer CVS a gente tem testado aí e tem funcionado. Pode ser que, se você encontrar algum problema, reporte para a gente. Mas a gente tem feito a importação utilizando vários CSV, né? Que são os formatos que o JASP aceita e estão abrindo normalmente sem nenhum problema. Então, vou salvar, beleza. Aí vou para o JASP, vou dar o Open. Ele já está aqui gravado, né? Mas se eu quisesse procurar, eu poderia procurar. Eu já mostrei isso em outro vídeo. Então, vem aqui em documentos e aí a gente já tem aqui a nossa planilha, né? Nossos dados, nosso conjunto de dados. Lembrando que o G1, né? Eu chamei de treinamento contínuo aeróbio, o G2 eu chamei de HIIT e G3 eu chamei de grupo controle. E aqui tem o VO2 máximo. Como eu falei inicialmente, a Nova me permite comparar grupos, né? A média de grupos, né? Testar a hipótese se tem diferença ou não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em ANOVA. Eu vou clicar aqui ANOVA, um único fator, né? Ou análise de variância, ou One-Way, um único fator. Essa aqui é a primeira. A gente já falou sobre essa questão de ter estatística clássica e bayesiana. Isso vai ser tema de vídeos futuros, a bayesiana. Então, eu vou clicar em ANOVA. E aí aparece essa janela para mim, que é a janela que me interessa para poder entender. Lembrando que a gente está pensando e levando em consideração que esse grupo ele foi retirado da população aleatoriamente, né? E ao formar os três grupos, foram sorteados para se formar os três grupos e que a distribuição é normal. Então, esse pressuposto, a gente está assumindo que isso já existe, tá? Só para lembrar, a gente não esquecer desse detalhe. Então, vem aqui, ele me pergunta qual que é a variável dependente, vou colocar o VO2 máximo, qual que é meu fator, que é o grupo. Tá? Ele já vai calcular, e o que eu tenho que olhar, né? Para onde eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar diretamente para esse valor de P aqui. O que a análise de variância está fazendo? Ela está testando para verificar se tem diferença entre os grupos. Então, aqui, eu vou olhar para o valor do P. Se o P ele for menor que 0,05, significa que tem diferença entre os grupos. Eu não sei aonde é, mas tem diferença. Tá? Então, aqui, eu olhando para o P, eu já identifiquei que tem diferença entre o grupo 1, grupo 2 e grupo 3, que a gente nomeou de grupo treinamento aeróbico contínuo, treinamento de HIIT e grupo controle. Mas, para saber se eu posso fazer mesmo a nova, eu tenho que fazer aquele teste F. Né? E o teste F está aqui, ao contrário do SPSS. No SPSS, quando você roda uma nova, a primeira tabela que aparece é o teste de Levene, o teste F. E aí ele já testa essa homogeneidade, essa variância dos grupos, né? E já me afirma se tem ou não variância. E ali eu já penso se vale a pena seguir ou não seguir adiante, ou passar para um teste não paramétrico. Mas aqui eu tenho que clicar aqui e pedir para ele fazer o teste. Então, quando eu olho para cá, o que eu tenho que observar aqui? Eu vou observar o valor do P. Então, o que esse teste faz? É um teste de hipótese que verifica na hipótese nula as variâncias são iguais se o P for maior que 0,05. Se as variâncias forem diferentes, o P é menor que 0,05. Então, nesse caso aqui, a gente vai assumir a hipótese nula e a gente vai falar que as variâncias são iguais. Então, as variâncias entre os grupos, né, dos grupos, são iguais. Então, eu posso seguir com o teste de ANOVA.
Mas aí eu tenho um problema. Eu fiz esse teste, identifiquei que tem diferença entre o grupo, né? Então, aonde está a diferença? Aí eu tenho que fazer o que a gente chama de post-hoc. Aí tem várias, aqui no JASP, ele é localizado aqui no cantinho, abaixo do contrastes. Eu vou clicar em post-hoc e vou passar o grupo para o lado de cá. Existem vários testes post-hoc, existem vários testes, né? Eu vou optar pelo teste de Tukey, que é o que já está marcado aqui, mas existem vários testes, tá ok? Cada um com a sua especificidade. Tem uma outra coisa que a gente pode marcar também que eu me esqueci, que é o display de estatística descritiva. Então eu posso aqui ter os valores descritivos aqui. Então eu tenho que ir no grupo 1, que é o grupo treinamento aeróbico contínuo, a média do VO2 foi de 37. O grupo 2, a média de VO2 foi 37,1. E o grupo controle foi 35, tá? Então, aqui estão as informações descritivas e aqui está o post-hoc. O que o post-hoc me fala? Ele me fala o seguinte, nessa primeira linha eu tenho G1 versus o G2. Então, eu estou comparando o G1 e o G2. Aqui ele mostra a média da diferença e o que me interessa aqui é o valor do P. O valor do P, a gente tem que assumir que se tem diferença, né, a gente vai assumir que o P é menor que 0,05. Se não tem diferença, a gente vai assumir que o P é maior que 0,05, ou seja, a hipótese nula fala que não há diferença. E aí o P é maior que 0,05. Se tem diferença, a gente vai assumir um P menor que 0,05. Então eu venho aqui, eu vejo o P, então está até P de Tukey, né, que foi o teste que a gente escolheu, a gente encontrou um P de 0,7. Isso quer dizer que o grupo 1, que é o treinamento aeróbico contínuo, não se difere do grupo 2, que é o treinamento HIIT. Então, se tivesse sido um experimento, que eu tivesse treinado os caras, né, os grupos, com treinamento aeróbico contínuo, treinamento de HIIT e grupo controle, nesse exemplo, nesse post-hoc, eu teria encontrado que o G1 e o G2 eles não apresentam diferenças significativas entre eles. Ou seja, eles são iguais. Eles têm o mesmo condicionamento. Eles têm o mesmo condicionamento. Tá ok? Quando eu comparo o grupo contínuo com o grupo controle, a média da diferença deu 1,7. Quando eu vou lá no P, a gente vê que o P é menor que 0,05. Isso significa dizer, então, que o treinamento aeróbico contínuo é maior que o grupo controle. Em relação a quê? Em relação à variável VO2 máximo. Quando eu comparo o grupo 2 com o grupo 3, eu percebo que não tem diferença. Os grupos são iguais. Então, o treinamento de HIIT não melhorou o VO2 em relação ao grupo controle. É um exemplo hipotético, não estou querendo dizer que quem é melhor ou não. Aqui a gente está mostrando a aplicação prática mediante um desenho até muito fraco, mas é a forma que a gente tem de tentar compreender e colocando exemplos para melhorar talvez a abstração em cima da interpretação. O JASP até fala, né, ele até fala lá que o P foi ajustado comparando a família do grupo 3. O SPSS não tem essa nota. Então, ele está comparando com o grupo 3. Então, a gente percebe, então, que o grupo 1 é diferente do grupo 2. O grupo 1 é igual ao grupo 2, perdão. O grupo 1 é diferente do grupo 3 e o grupo 2 não é diferente do grupo 3. Então, a gente consegue identificar a partir desse post-hoc. Tá ok? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar a análise de medida repetida e vou demonstrar como é que a gente reporta esses resultados em um artigo científico.